Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que acompanha o Arco 43 podcast da Editora do Brasil. Nós estamos aqui hoje para falar sobre ludicidade nos anos iniciais. Algo que eu tenho alguma ideia por ter trabalhado com essa faixa etária em alguns momentos, mas que não é a minha faixa etária direta. Então eu estou muito curioso. Mas sei que estou aqui com um grande elenco para essa discussão, inclusive ela, a diretora, a professora, a cuidadora, mãe nas horas vagas, mãe em tempo integral também, Regiane Taveira. Seja muito bem-vinda, minha querida. Pronto para esse papo? Que delícia, Keller! Mãe nas horas vagas, mãe em tempo é ótimo. É a mãe dos estudantes nas horas vagas, mãe em tempo integral, né, de uma adulta. Mesmo, não é? Exato, eu já ia até brincar, né? Agora eu sou tão pouco mãe, a gente continua sendo mãe, né? Mas vai fazer 24, passa tão rápido, gente, aproveitem, não é? Mas olha, acho que você já colocou muito bem. Um assunto, né, que a gente não se esgota, um assunto muito bom de se falar, e não só nos anos iniciais, né? Fica aqui a minha, Bem lembrado. já a minha indagação, né? Posso colocar assim? Que anos finais, ensino médio, e olha, até na universidade, não é? Por que não? A gente precisa, quem não gosta de aprender com prazer? Mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que a gente vai discutir isso aqui muito bem, Keller, e já vou adiantar que a gente tem aqui duas convidadas que eu acho que vai nos ajudar bastante, não é? Perfeito. E junto conosco temos aqui grande elenco. Nós temos duas Anas aqui com a gente hoje, que se conhecem, inclusive. A Ana Paula Meret, que é pedagoga, especialista em alfabetização e gestão escolar, também trabalha no Núcleo de Cooperação Pedagógica do município, lá da Secretaria de Educação do Paraná. Estou certinho? Isso. Perfeito. É assistente pedagógica no Departamento de Ensino Fundamental na Secretaria Municipal de Curitiba e, além de tudo, conselheira municipal de educação. E tem muita experiência na gestão escolar e com turmas de alfabetização, trabalhando, inclusive, com a idade, com a faixa etária que nós estamos conversando aqui, que são os anos iniciais também. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Muito bom ter você aqui para conversar com a gente hoje. Pronta para o papo? Boa tarde, obrigada pelo convite. É uma honra a gente estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho daquilo que a gente ama fazer, né? Que é a educação, que é a alfabetização e que é a ludicidade, né? Porque não tem como aprender sem ser gostoso, sem ser significativo. E é pelo brincar que as nossas crianças e nós, adultos, também gostamos de aprender. Então vai ser um tema bem gostoso. Estamos aí super ansiosos para esse bate-papo. Perfeito. E também temos compondo esta mesa de alto garbo e elegância a Ana Carolina Morello, que é mestre em educação, pedagoga no Núcleo de Cooperação Pedagógica dos municípios lá da Secretaria de Educação do Paraná e também é professora dos anos iniciais e do ensino fundamental. Tem experiência na área de gestão escolar também e tem uma formação e tem um trabalho com a formação de professores. Também tem o foco na organização do trabalho pedagógico. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. Pronto para o papo? Prontíssima. Agradeço imensamente, né, o convite, como a Ana falou, e acredito que trabalhar com a ludicidade faz toda a diferença para as crianças aprenderem e ressignificarem o seu próprio conhecimento. Perfeito. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que está aqui conosco, fique por aqui que nós já voltamos. Descubra o sistema de ensino Brincando, da Editora do Brasil, o seu aliado na educação infantil e anos iniciais. Com materiais completos e planejamento estruturado em 36 semanas, o sistema Brincando garante praticidade e ludicidade na formação integral dos estudantes. O sistema de ensino Brincando inclui livros didáticos, cadernos de atividades, caderno de letra cursiva, caderno da família, diário da criança, caderno de produção textual, varal de letras e livros de literatura.
todos reforçados por uma plataforma educacional inovadora com recursos digitais para apoiar professores e estudantes. E traz também o WhatsApp Educa, uma ferramenta de inteligência artificial que apoia os professores no dia a dia em sala de aula e auxilia no desenvolvimento de atividades, avaliações e planejamento de aulas. Além disso, oferece assessoria pedagógica contínua e peças de marketing escolar exclusivas. Sistema de ensino brincando, parceiro da escola e amigo da criança. Acesse editoradobrasil.com.br e descubra como. Os anos iniciais da educação infantil são fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças. É nesse período que elas começam a construir as suas bases cognitivas, emocionais e sociais. No entanto, um dos maiores desafios enfrentados por educadores e pais é encontrar maneiras eficazes de engajar os pequenos no processo de aprendizagem, tornando-o ao mesmo tempo significativo e prazeroso. A ludicidade, que envolve o aprendizado por meio de jogos, brincadeiras e atividades recreativas, surge como uma poderosa aliada nessa missão. Apesar do seu reconhecido potencial, a aplicação da ludicidade na sala de aula nem sempre é simples. Muitos educadores ainda enfrentam dificuldades em integrar essas práticas de forma sistemática e coerente ao currículo, sem perder de vista os objetivos pedagógicos. Além disso, há o desafio de equilibrar as expectativas de pais e instituição, que muitas vezes priorizam resultados acadêmicos tradicionais em detrimento das atividades lúdicas. Então, como podemos garantir que a ludicidade seja utilizada de maneira eficaz nos anos iniciais? Quais são as melhores práticas para equilibrar o aprendizado lúdico com os objetivos pedagógicos, sem comprometer a formação acadêmica das crianças? Qual que é a importância, então, do brincar? Esse é o nosso papo de hoje. Bora lá. Regiane Taveira, quero começar com você, Regiane. Bora lá. Você é uma notória defensora nesse podcast da importância de brincar, da importância do recreio, de que criança tem que ser criança mesmo e que a gente tem que saber fazer esse movimento da ludicidade, essa parte da contribuição. E aí eu tenho uma pergunta para você. Porque Vamos lá. nem sempre na educação a gente fala sobre ludicidade com uma certa natureza, uma certa facilidade. Vou falar a partir da minha formação, que foi focada para o ensino médio, né, e para os anos finais. Chega uma hora que, inclusive, a gente fala pro pessoal assim: não, mas não tem brincadeira, aqui não tem brincadeira, aqui é sério, né? Aqui não vai, isso tudo é outra coisa. Então, eu tenho uma pergunta para você: em que momento, na tua experiência, que a gente começou a falar da ludicidade, da importância da ludicidade, da brincadeira, da diversão, do prazer para o estudo? É algo recente, é algo mais antigo? Você lembra que momento que começou a se falar? Nossa, Keller, acho que eu já até trouxe isso, porque assim, eu desde que me formei, né? Já falei aqui lá no magistério em 92, eu já Já tinha um vim com pouquinho? essa ideia. Não Ah, tinha que como, legal. né? Estava chegando, inclusive, né, final ali da década de 80, a gente vem o construtivismo mais forte para o Brasil, mais forte, porque ele já acontecia em algumas escolas. Mas o construtivismo, ele desabrocha isso muito bem. Não é? Porque a gente sai daquela coisa muito super tradicional, que ainda tem, tá, gente? Só a gente lembrando aqui, né? Mas a gente sai daquilo e a gente começamos, né, trabalhar a formação do docente nesta linha. Não é? Porque o próprio construtivismo ele traz essa coisa de você poder usar tudo, a gente aprende com prazer, não é? Não é Uhum. mais aquela coisa de primeiro eu aprendo a letra, para depois eu aprendo. É tudo, né? Se eu penso em formar alguém de forma integral, então eu tenho que pensar que esse processo de ensino e aprendizagem não pode ser algo massacrante. Não é? A gente já vai por esta linha. Pensando nesta linha, a gente já vai para o lado do prazer, dos jogos, de ser algo realmente significativo. Essa palavra também é importante, não é? Porque a partir do momento que eu consigo fazer, né, ali no processo de ensino e aprendizagem daquele ser, que naquele momento é meu, eu falo isso, né, com o maior prazer, que eu faço com que tudo seja de forma mais gostosa, vamos usar isso também, vai ficando mais fácil. Eu falo que eu não vim dessa escola, né? A minha escola ela é super tradicional. Eu não aprendi assim.
Por isso, eu até já comentei aqui que quando eu fui fazer a minha primeira graduação em educação física, foi pensando que eu não podia deixar meus alunos sentados um olhando para a cabeça do outro. E o É que eu isso mesmo. havia aprendido, não é? Lá no magistério, era um pouco. Como eu vejo hoje, ainda é pouco, tudo que eu já fiz é pouco, não é? Mas naquele momento, a Regiane começou a falar, né? A Regiane pequenininha, a Regiane começando lá, professorinha ainda, né? Eu senti essa necessidade, que eu precisava que eles se mexessem, que eles brincassem. Olha, né? Eu já comentei aqui também, passei no concurso de educação física, mas continuei como PEB 1. Foi ali que eu quis, né? Professora de anos iniciais, é ali que eu usei muito a educação física. Ela me trouxe, assim, muitas possibilidades de inserir o lúdico, né, nas aulas de matemática, de ciências, de história, de geografia. Então, eu posso dizer que eu, Regiane, né, desde que me formei lá no magistério, já tinha essa noção, tá? Uhum. Porque é o que eu disse, o construtivismo ele traz isso muito forte aqui para o Brasil. Bacana. Eu gosto de ter essa relação, porque a Rei é um compêndio, né? Ela tá na educação, assim, desde sempre ela tá aqui. Todo o processo da educação ela participou. Porque eu vou falar por mim. A minha experiência com o rolê da ludicidade foi no jardim de infância e foi nos anos iniciais ali, naquele momento de alfabetização. Depois disso, deu uma desaparecida. De vez em quando eu toco alguma coisinha, apareceu alguma coisinha ali numa aula de educação física, ou no momento específico, dia da criança, né? Algo nesse sentido. E depois meio que desapareceu. E foi mesmo na minha formação pontual. E a minha formação foi um pouco mais recente. Então eu quero puxar agora a Ana Paula. Ana Paula, eu gostaria muito de ouvir de você que momento que a ludicidade se tornou algo importante, algo relevante para sua formação e algo para você trabalhar sobre, e como que você entende essa ludicidade? Só para a gente começar esse papo. Bem importante, né, a retomar aí como era a nossa educação antigamente, né? A gente não tinha a ludicidade, a gente não trabalhava com esse lúdico na sala de aula, né? Pelo menos para mim não é algo que estava presente nas minhas aulas, né? A gente aprendia de uma Uhum. forma muito mais tradicional, entendia que era um estudo rígido, que o currículo estava centrado apenas no conhecimento, né? Não levando em conta as experiências da criança, o brincar, o experimentar. Hoje a gente vê, né, inclusive das nossas leis, na base, principalmente da educação infantil, né, como o brincar, as experiências, né, estão bem presentes ali. Hoje a gente consegue um outro olhar em cima do currículo, que não é somente ali no conhecimento, mas sim nas experiências que a criança tem, que são feitas através do brincar, né? A criança aprende através do brincar, através do sentir, através da ludicidade. Porque a ludicidade não é apenas brincar, jogar, mas sim imaginar. Imaginar com Perfeito. autonomia, com fantasia, né? Então é muito mais do que apenas o brincar, o jogo, né? Porque a criança é sozinha mesmo, ela não precisa de nenhum instrumento, ela não precisa ter um boneco, um carrinho para ela brincar, para ela imaginar e para ela sentir o mundo. Então todas as atividades que gerem prazer, que façam a criança imaginar com autonomia, criar e sentir o mundo, a gente pode tratar como ludicidade. E a gente sabe que a criança aprende por esse meio, né? Através dessa ludicidade, o brincar, o experimentar. Então, a gente vê que já teve um grande avanço na nossa educação, principalmente aí na educação infantil, né? Na nossa base da educação infantil. Ainda temos muito a melhorar nos anos iniciais do ensino fundamental, porque às vezes há uma quebra muito grande ali, né? Saiu da educação infantil, já não brinca mais. Opa! Gente, eles são crianças, né? Até o 5º ano dos anos iniciais, eles têm ainda 10 anos. São crianças. E eu acho que um dos maiores dos nossos desafios enquanto professores é não desestimular a criança a querer imaginar, a querer brincar, a querer descobrir. Que é quando a criança se propõe a descobrir que ela aprende. Né? Então, eu acho que o grande nosso papel aí, enquanto formadores, enquanto professores, é deixar essa criança imaginar, curtir, brincar, experimentar, independente se é da educação infantil ou não. Nós mesmos, adultos, né, precisamos aprender fazendo. A criança aprende vivendo, experimentando e brincando, né? Eu acho que a gente teve grandes avanços, né? Mas temos muito ainda a melhorar.
Perfeito, perfeito. Gosto muito, 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 muito dessa postura. Inclusive, porque para mim sempre foi muito importante esse aprendizado através da imaginação. E eu tive professores que me influenciaram muito nesse ponto, mas também tem aquele professor que parece que a imaginação não é o melhor amigo, assim. A gente tem esse momento na formação também. E sei que não é fácil quando a gente passa por isso. Eu quero ouvir também da Ana Carolina, se possível, me ajudar a entender uma outra questão. Quando a gente pensa sobre ludicidade, gostaria de saber qual que é a sua definição, como é que você entende, Ana Carolina, a ludicidade, e também qual que é o papel dessa ludicidade quando a gente pensa nesse desenvolvimento do ser humano de forma integral, como a Ana Paula puxou também. Qual que são os benefícios que a gente observa nisso ao longo do tempo? Então, assim, como a Regi mesmo falou, né, a questão do construtivismo e desse processo que veio transformando, né, veio trazendo aí um elemento que desestabilizou muito o professor, e aí a gente tem os dois, eu acho que a gente tem os dois lados, né, a gente tem o lado do trabalho que brinca simplesmente por brincar, o que é muito perigoso, e o academicismo lá em cima. Então, eu acho que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, porque brincar também é sério. Né? Uhum. Brincar também é desenvolver conhecimento, porque é nesse processo de interação entre a criança, o seu espaço, os seus colegas, o professor, e o próprio conhecimento em si que ele está desenvolvendo é que ele vai aprendendo, ele vai internalizando, se apropriando, né, desses conhecimentos e transformando o seu conhecimento inicial. Então, é bem esse processo, né, de construção e reconstrução de visão por meio de experiências e de vivências, como a Ana colocou, e aí a mediação do professor é essencial nesse processo, porque ele precisa dirigir, né, os estudantes nessa ressignificação de experiências que acontece o processo de aprendizagem. E isso é lúdico por si só. Né? Eu sempre falo, quando a gente está fazendo formação com os professores dos anos iniciais aqui dos municípios no Paraná, que uma criança em silêncio, uma criança quieta, uma turma enfileirada, né, sem vida dentro de sala, não é sinônimo de aprendizagem. Pelo contrário, né? As crianças são super boazinhas, mas em que momento que esse ser bonzinho ou ser quieto significa que ela de fato está aprendendo? Né? Então, assim, a gente precisa desse movimento, dessa vida dentro da escola. E o lúdico é isso. Né? O lúdico é trazer essa vivência mesmo, essa experiência, esse entrar em contato com todos esses conceitos científicos, filosóficos, artísticos, né? E de próprio movimento de corpo, de cultura mesmo, para poder aprender na sua integralidade, daí sim, né? Que não, eu não foco só no cientificismo, nem só na questão da própria desenvolvimento corporal ou só na coordenação, mas eu trabalho esse ser humano, esse sujeito como um todo, em todas as suas perspectivas. Perfeito, perfeito. Gosto muito dessa postura também, porque tem uma coisa sobre ser professor, acho que isso está presente em todas as profissões, assim, mas a gente, como professor, trabalhando diretamente com estudantes, com crianças e por aí vai, isso fica muito evidente. Na hora que a gente está muito acomodado, fazendo muito mais do mesmo, alguma coisa também não está muito certo, né? Então, é mais um ponto que sempre me chama a atenção. Se eu estou muito confortável com o material, se eu estou muito confortável com algumas coisas, eu me pergunto se eu estou fazendo isso ok. Porque aquele automático que às vezes a gente entra, e eu sei que muitas vezes é uma forma de defesa, trabalhando demais, né? A gente tá dando o nosso trampo ali. Na hora que a gente entra nesse automático, é aí que eu me questiono para saber se a coisa, eu não sei se está fluindo, sabe? Porque quando eu penso no lúdico, o lúdico ele tem essa dimensão do jogo, e você, Ana Carolina, puxou muito a dimensão dessa consciência sobre o que você está fazendo, né? Procurar esse equilíbrio fino, daquilo que está sendo realizado. Assim como a Ana Paula também levantou muito bem sobre isso logo no começo. Então, entender esse ponto, eu acho que é um desafio muito presente para o professor. Regiane, deixa eu puxar para você uma questão. Você é diretora de escola, né, de anos iniciais, também está aí presente com a galera e com os professores. E você está mutada no botãozinho, tem que apertar ele. E na hora que. E voltando.
Quando você conversa com os professores sobre essa questão, eu tenho certeza que muitas vezes agora, ainda mais no segundo semestre, né, que a gente já está cansado, passou agostão ali, a gente já está na corrida, né, para o fim do ano e por aí vai, resolvendo as últimas coisas, as pendências que a gente tem. Quais são as maiores dificuldades que você já ouviu de educadores que tentam integrar essas práticas lúdicas no currículo escolar? Porque eu falo o seguinte, às vezes eu tenho dificuldade também. Muitas vezes eu integro, gosto de uma imaginação, gosto de fazer um teatrinho rápido ali com a galera, gosto de usar alguns elementos, mas conforme você vai ficando com o ensino médio, hoje eu dou uma aula única e exclusivamente para ensino médio. Tem um currículo muito apertado, tem uma corrida para o Enem, para os vestibulares, né? Então a gente tem um pouco menos de espaço para essa ludicidade. Eu ainda encontro. Se tem uma aula ali que eu consigo levar um violão, brincar um pouco com a galera, conversar um pouco, eu ainda tento dar essa encaixada. Mas a gente tem um pouco menos. Só que eu não posso me usar como régua, por exemplo, nesse momento. Porque, sei lá, eu trabalhei com crianças na idade dos anos iniciais, dando aula de teatro. Então, né, tenho técnico em teatro, então para mim foi, eu acho que tá meio que integrado na minha formação. Mas eu sei que esse ponto do lúdico muitas vezes falta na formação de diversos professores. Inclusive, fica a crítica aqui, que a Regiane já falou em outros programas, que muitas vezes a gente tem a formação de pedagogos hoje em dia focado muito em gestão e um pouco menos no traço da educação infantil ou na sala de aula. E aí você vai perder mesmo. Aí você vai, alguma coisa vai ficar de lado. Então, que dificuldades que você vê, assim, os professores passam na hora de trabalhar com a questão lúdica em sala de aula? E eu já vou até puxar de uma fala da Ana Carolina. Eu tenho que tomar cuidado hoje com as Anas. É muita Ana para um Aí momento até só. olhei. Mas essa questão de primeiro embasamento teórico, não é? Porque a gente não tem Tem que realmente ter. não dá para você falar, eu vou trabalhar a ludicidade, eu vou trabalhar de forma lúdica se eu não estudo, se eu não me preparo, se eu não tenho uma Não é qualquer formação. coisa, né? Não é qualquer coisa. A gente já tem naquele livro da Madalena Freire, ela mesma coloca que as meninas falando agora, né, me veio à cabeça, acho que é o Educando, Educar, alguma coisa assim, depois até procuro aqui para ver. E tem um capítulo que ele fala justamente da questão do brincar, do rir, mas não é o brincar e o rir de qualquer forma. Não é? Eu, como educador, como docente, eu sempre brinco aqui, né? Sou o adulto ali da situação. Então, eu tenho que ter toda uma organização, um planejamento, Perfeito. quem eu estou usando, né? Porque é aquela coisa, o tempo inteiro a minha prática tem que estar ligada à teoria, mas eu tenho que entender tudo isso e estudar. A maior dificuldade, uma das, né, dificuldades que eu percebo no professor é justamente o que a gente trouxe aqui no início e a Ana Paula trouxe junto comigo. O professor, ele ainda, e me coloco nisso, né? A gente ainda tem que quebrar muitos paradigmas, porque nós estamos ainda muito linkados à educação tradicional. Que a gente acha, o professor ainda acha, né? Alguns, que se ele colocar alguns momentos ali que vão, né, de brincadeira, de jogos, de até aquele quebra-gelo no começo da aula, não é? Ele vai estar deixando de. Vai estar afetando o processo de ensino e aprendizagem, é pelo contrário. Né, afetando de forma negativa, e pelo contrário, né, o processo de ensino e aprendizagem ele traz uma tensão tão grande que se a gente não tiver esses momentos, a gente nem vai alcançar o que a gente deseja. Não é? Então, o que eu sinto é a formação do professor. Ele ainda sente medo, receio, assim como quando a gente falou, Keller, de tecnologia, não é? O professor tem medo. E aí a falta de formação, não é? Faz com que ele não use tanto. Porque ele não tem a informação para usar. E o que eu vejo hoje na escola? Na verdade, hoje, na escola que eu estou inserida, eu vejo os professores usar muito mais do que eu via 2 anos atrás. Então, isso já é um grande passo. Até porque essa coisa, né? Se essa minha fala é aqui no Arco 43, imagina lá, né? Que eu falo, gente, na literatura ele é criança até 12, mas ele vai ser sempre criança. Olha para nós! A gente precisa ter criança interior, não é? E é no. A gente não gosta de jogar? Você pega um jogo de tabuleiro, você não gosta? Não é uma Oh, coisa que faz você. Então, né? E os videogames, enfim, a gente. Mas não é só isso, é o que eu falei, né? E aquela coisa da gente ter também o tempo inteiro intencionalidade pedagógica, né? Que é o que eu acabei de dizer, não
pode ser aleatório, eu tenho que me basear em algo, estudar para que então, né, acho que eu respondi ali de diversas formas, Kelly, Não, que eu gostei sinto que bastante. ainda é a formação, e por isso que a formação continuada, em serviço, a gente tem que bater nessa tecla, o apoio que nós gestores, né, fazemos em sala de aula, perceber que o professor não consegue trazer isso, então, ó, dá para você, as metodologias ativas, elas já trazem, né, a questão do lúdico, você consegue inserir ali, tá? E Perfeito. aí você vai ali indicando para o professor, né? Quando você dá o feedback formativo, você vai contribuindo nisso. Eu acho que um dos entraves está na formação do professor. Gostei bastante. Eu quero aproveitar que as Anas que estão aqui com a gente hoje, elas também estão numa posição muito privilegiada para responder essa questão que você respondeu, Rê, porque elas estão trabalhando na Secretaria de Educação. Você tem uma visão bem macro sobre esses problemas, sobre essas questões. Então, Ana Paula, eu gostaria de puxar para você qual dificuldade que você tem observado no dia a dia dos professores para conseguir trabalhar e entender o lúdico muitas vezes. Porque, de novo, são palavras que nós utilizamos e que eu não tenho certeza, às vezes, se a gente tem uma compreensão sobre a aplicabilidade dessa palavra no dia a dia, né? O que quer dizer essa palavra? Como que ela funciona dentro da minha sala de aula? Então, que dificuldades que você percebe quando a gente fala sobre o professor incorporar, os educadores incorporar essa ideia do lúdico dentro do currículo? Se tem alguma barreira para ser superada, para que isso ocorra com maior facilidade, especialmente, é claro, nos anos iniciais, que eu acho que é onde boa parte da formação envolve, mas, se possível, joga um pouquinho mais para frente também, porque eu acho que vai sumindo um pouco desse tom do lúdico ao longo do tempo. Como que é a sua visão, Ana Paula, na sua experiência? Então, a gente pode ver bem na educação infantil, a gente tem um problema, né? Que às vezes eles brincam e apenas brincam, não que isso seja ruim, Também não mas pode, né? cabe aí a questão da intencionalidade pedagógica que a rede colocou, que é o que tem por trás dessa brincadeira. O que mais? Uhum. Porque quando nós estamos em sala de aula, o nosso maior objetivo é a aprendizagem do estudante. Então, o brincar é com objetivo. É pensando no direito da criança, né? Porque o brincar é um dos direitos da criança. Então a gente pensa que o brincar como se fosse o instrumento da aprendizagem para aprender. É o elemento disparador para que a criança possa desenvolver objetivos de aprendizagem e ela consiga dominar algumas competências ali que são inerentes à sua faixa etária, né? Então, a maior dificuldade que a gente percebe hoje nos professores é realmente essa insegurança de trabalhar ali com as brincadeiras, entendendo que as brincadeiras aí vão acabar, vai virar bagunça, né? Eles falam isso, né? Vai virar bagunça, eu não tenho domínio. Aí vem a questão da gestão de sala de aula, né? Porque se o professor tem bem planejado, e isso é um dos pontos primordiais, o planejamento, porque não é inventar uma brincadeira do nada. É tudo planejado. Está tudo ligado com os objetivos de aprendizagem, está ligado com os objetivos que estão no currículo da rede, da escola, né? E a partir disso, o professor vai criar estratégias, criar brincadeiras, criar momentos de prazer, de imaginação, para que ele possa trabalhar esses objetivos de aprendizagem. Então, é como se fosse o nosso elemento que vai disparar todo esse pensamento, toda essa construção do conhecimento. E a gente vê essa dificuldade, às vezes, inclusive, né, como a gente falou nessa formação do professor, que ele não se sente seguro. Se o professor não tem segurança do que ele tem que ensinar, ele não vai conseguir nem educar da forma tradicional, muito menos de uma forma lúdica. Isso acontece com segurança. E a gente vê isso. A formação inicial dele é muito difícil, muito falha por vezes, falta essa consciência teórica, esse conhecimento, para que ele consiga, assim, planejar suas aulas pensando na construção do conhecimento. Não é aquela educação bancária, né, que a gente já sabe que existia, né, que não deve mais existir, que o professor ali é o detentor do saber e que só simplesmente está passando o conhecimento para os seus estudantes, mas entender que esse conhecimento é construído. E é construído pela brincadeira. Que a brincadeira é a forma com que a criança vê o mundo e percebe o mundo. Então, o professor é o mediador. Ele não é o detentor. Ele media esse processo de conhecimento. Ele media as experimentações do conhecimento, do dia a dia, das situações que vão acontecendo em sala de aula, nas relações. Então, é o professor observador, o professor mediador. Né? Inclusive, isso cabe também na avaliação. Ah, mas se eu estou só brincando, como é que eu vou avaliar? Gente, quanta coisa a gente consegue avaliar na brincadeira,
né? Nesses momentos em que a criança está construindo, por exemplo, num jogo de matemática, né? Como é que a criança conseguiu chegar àquele objetivo? Como é que ela conseguiu pensar aquela conta? Na alfabetização, a gente brinca muito com a consciência fonológica, né? Vamos bater palma para a quantidade de sílabas, né? O professor está percebendo ali, através da brincadeira, o que essa criança conseguiu perceber. Se ela consegue perceber sons, se ela consegue perceber que as palavras são compostas por esses sons, por sons menores, né? Então, assim, a gente percebe e a gente consegue avaliar também a partir da brincadeira. E acho que essa é a grande dificuldade do professor, né? Estar seguro, teoricamente, bem embasado, para que ele consiga perceber nas brincadeiras, através do seu planejamento, né? É tudo interligado, né? O desenvolvimento dessa criança. Esse professor tem que perceber esse desenvolvimento a partir de todas essas experiências que a criança foi posta. Né? Eu não vou fazer um ambiente na minha sala de aula, vou colocar chamadinha, alfabeto, só por bonito, porque a gente não é decorador de sala de aula. Tudo tem intencionalidade pedagógica. São as interações que essa criança vai fazer. Se eu coloquei um livrinho na minha sala, fiz uma biblioteca, que também é lúdico, que é prazeroso, não é só por bonito. E às vezes acontece, né? Eu falo sempre para as nossas as meninas que fazem formação conosco, né? A gente não é decoradora de sala de aula. Não, a gente não fez faculdade para fazer decoração. E existe essa competição, às vezes, porque minha sala é mais linda, mais colorida. Mas os meus estudantes utilizam? Eu utilizo isso na minha rotina pedagógica, eu utilizo os meus livros, construo uma rotina onde eu utilizo os jogos matemáticos, os jogos da língua portuguesa, os livros de literatura. Como é que eu coloco isso dentro da minha rotina pedagógica? E essa é a grande dificuldade do professor, de se organizar para que ele consiga perceber que esses momentos lúdicos são intencionais. Claro que tem um momento ali da leitura de leite, do prazer, de ler por gostar de ler, de brincar por brincar. Mas nós também temos que colocar essa brincadeira, esse lúdico, porque o lúdico não é só brincar, mas trazer essa fantasia para todos os dias da semana, pensados intencionalmente dentro do planejamento. Como é que eu vou fazer que meus estudantes se sintam à vontade e com prazer de aprender? Antes a gente via algumas escolas assim, mas eu tenho ludicidade. Na sexta-feira é o dia do brinquedo. Né? Várias escolas. Eu tenho ludicidade, eu deixo elas brincarem no recreio. Nos 5 últimos minutos da aula eu deixo brincar. Mas isso é ludicidade? Como é que eu ligo isso aos meus objetivos da aprendizagem que estão no currículo? Então, se o professor não tem domínio do currículo, ele também não vai saber inserir isso dentro do seu planejamento. Né? E não vai saber utilizar esse lúdico como um meio, como uma forma de construção desse conhecimento. Eu acho que, então, na minha percepção, vem daí essa dificuldade aí de trabalhar a ludicidade em sala de aula. Perfeito, não, eu amei, porque para mim é justamente planejamento, assim, a forma da gente não cair, inclusive naquele automático que eu falei que o professor às vezes pode entrar, é planejamento, e eu entendo, tá, meu querido professor que está acompanhando aqui, eu sei que às vezes você não consegue sentar para fazer o teu planejamento de aula com todo o cuidado que você gostaria, porque você está dando 32 aulas semanais em 3 escolas diferentes, cada uma num canto da cidade. Eu entendo que você tem essa dificuldade, mas lembrando que a melhor forma da gente não entrar nesse automático que eu não sei o que está acontecendo é justamente você parar para refletir. Então, é por isso que é preciso de um momento em que você tenha o ATPC, as aulas de trabalho pedagógico, a aula de trabalho coletivo, que é para você sentar e fazer isso, encontrar um espaço para que isso aconteça, que é a melhor forma de você lidar. De novo, sei que a realidade nem sempre colabora com o que nós precisamos, o bolso também está ali do lado pedindo a atenção, né, do trabalho no dia a dia, mas é importante esse planejamento. Eu quero ouvir você também, Ana Carolina. Como que você percebe assim, as dificuldades que você vê? E eu vou agravar um pouco mais a questão agora nesse momento. Porque muitas vezes nós temos também a cobrança de pai, comunidade escolar, que não tem, às vezes, a facilidade, ou não tem o olhar treinado, porque, inclusive, muitas vezes não são os especialistas na área, para poder olhar e falar assim: o lúdico é parte da formação acadêmica, da formação escolar, é parte do desenvolvimento de aprendizado. Porque muitas vezes também, a Ana Paula falou isso muito bem, a gente tem essa coisa de achar que é uma bagunça, mas eu já vi professores que não fazem para que os outros não achem que está tendo uma bagunça. Às vezes ele tem até o domínio, mas eu não quero que a direção veja assim, eu não quero que o pai, ou que alguém da comunidade escolar, ou que alguma pessoa observe e faça esse tipo de leitura.
Então, como que eu faço para envolver também ali a pai, a comunidade? Tem alguma forma? Muitas vezes você tem a pressão por resultados acadêmicos mais tradicionais, né? Sei lá, aquelas grandes provas para avaliar como está o desenvolvimento da escola, aquelas grandes avaliações, que às vezes a escola fala, não, parou tudo, sem brincadeira, agora vamos ali focar nesse ponto. Eu sei que para os anos iniciais isso não acontece tanto, mas muitas vezes para o ensino médio é uma questão. Agora, para mim, por exemplo, a gente está no período já de revisão para o Enem, que inclusive quando esse programa for ao ar, provavelmente já deve estar acontecendo as provas do Enem, então correria aqui a milhão. Então, como que é para você esse olhar tanto da dificuldade quanto lidar com o olhar das outras pessoas da comunidade escolar, né? Vamos lá, Ana Carolina, por favor, me ajuda. Socorro. Então, assim, eu acho que a gente tem vários pontos aí, você levantou muita coisa numa pergunta só, fica até difícil de falar sobre isso, né? Eu acho que o principal, primeiro, é entender qual é a concepção da escola. Eu acho que faz parte disso, porque, assim, não adianta um professor fazer de um jeito e outro professor fazer do outro. Eu acho que é o trabalho da escola no sentido de pensar quem é o aluno que está ali e que precisa ser desenvolvido. E isso está relacionado à concepção, né? Então, esse é o principal, né? Qual é a concepção que a gente tem de educação mesmo? É a educação bancária, como a Ana falou, ou não? É uma educação que quer desenvolver esse sujeito de forma integral, e aí a gente vai ter, a partir desse ponto, um trabalho que tem que ser um trabalho da escola. Porque assim, não adianta o professor trazer esse trabalho lúdico se ele não tem respaldo da equipe pedagógica, né, do coordenador e da direção da escola para respaldar isso junto com ele. Né? E mostrar para os pais, porque a gente precisa mostrar para os pais, porque assim, os pais eles querem o melhor, né, para as crianças, é isso que eles querem. E cabe a gente, enquanto profissional da educação, mostrar para eles que esse é o melhor caminho. Como que a gente faz isso? Trazendo o pai, explicando o trabalho, mostrando o quão benéfico e quais são os benefícios da gente trabalhar desta forma e não da forma tradicional, né? Trazer essa família para participar de feira científica, de mostra, de trabalhos, né, para que eles se envolvam, né? Trazer a família para participar em ações de pesquisa, né? Que ele leve isso para casa, para trazer contribuições de casa também, para fazer parte desse processo de conhecimento, porque a escola não é uma ilha, né? Ela não está isolada, ela faz parte de um contexto que é formada por famílias diferentes e a gente precisa todos interagir nesse processo. Então, tem essa questão que é uma questão de gestão e organização, né, do trabalho da escola, no sentido de todos agirem, porque também não adianta eu trabalhar numa perspectiva com a criança, por exemplo, lá no primeiro aninho, e a professora do segundo desconstrói tudo aquilo que eu vim construindo com essa criança no primeiro, né? Então, não adianta. Então, precisa ser essa questão da escola. E o segundo é que a gente, a partir do momento em que se define isso, todo mundo trabalha, inclusive do gestor, na hora de identificar os pontos mesmo de fragilidade desses docentes, desses profissionais, e trazer uma discussão pedagógica, um trabalho de acompanhamento em hora-atividade, em permanência, né? Dependendo do município ou do estado, ele chama esse tempo, né, de atividade de forma diferente, uma ação, né, da equipe muito próxima para fazer esse acompanhamento, para que o professor sinta essa segurança, né? E aí também uma desmistificação tanto dos professores quanto dos pais, no sentido de entender que você decorar ou saber reproduzir um algoritmo, por exemplo, no caso da matemática, eu vou dar o exemplo da matemática porque eu trabalho com formação da matemática, então para mim é mais tranquilo. Então, assim, não adianta eu ficar reproduzindo continha de mais, menos vezes ou dividir, ou expressão numérica, eu vou lá até sexto, sétimo ano, a criança ainda está em processo de transição, né? Então ela precisa
ter equilíbrio, né? Quanto mais velha a criança vai ficando, quanto mais velho esse sujeito vai ficando, menos é necessário o apoio desses momentos, né? Eu vou diminuindo gradativamente esses momentos lúdicos com ela. Mas eu não preciso trabalhar porque a gente esquece o ponto fundamental, que é fazer a criança pensar. Então, assim, o que acontece? Às vezes, mas é que eu não tô vendo conteúdo no caderno. Cadê o caderno? Eu comprei um caderno e até hoje foi usado só metade. O que está acontecendo? Não, peraí, é muito melhor eu ter uma atividade muito bem trabalhada, discutida, elaborada, organizada, do que eu ter 20 contas de arme e efetue no caderno, que não vai ensinar a criança a refletir, a pensar, a elaborar suas próprias estratégias. E aí eu digo para você, Marcos, por mais que a criança esteja treinada a fazer as contas, ela não vai ter um bom desempenho nessas avaliações externas, porque ela não sabe raciocinar sobre aquilo que o problema ou, né, essas questões da avaliação externa estão trazendo. Então, por mais que a gente parece que perde tempo trabalhando de forma lúdica, na verdade a gente ganha porque a criança aprende a raciocinar por si só. É isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Feito. Perfeito mesmo. Porque realmente é uma questão que a gente teve uma discussão sobre esse tema não tem muito tempo entre os professores do ensino médio. Porque teve uma ideia, numa das escolas que eu trabalhei, foi no ano retrasado, ano passado, onde teve toda uma questão de, por causa das dificuldades da pandemia, né? Tem que correr atrás agora, a gente tem que ir atrás, somos profissionais de educação, cabe a gente correr atrás. Então ficou uma coisa meio tecnicista em cima dessa questão, vamos fazer grandes bancos de conta, né, grandes provas de questões e por aí vai. E aí teve uma professora de redação, inclusive, que foi muito lúcida, assim, conversando junto comigo, eu também defendi essa tese, que a gente falou que não adiantava fazer esse monte de questões só, principalmente quando você pensa em Enem para ensino médio, porque a resposta do Enem é com base na teoria de resposta ao objeto, né? Que é raciocínio também, não adianta. Você pode acertar mais difícil, mas se você errou mais fácil, a pontuação da mais difícil é menor. Porque a ideia é justamente para que não seja sobre decoreba, é sobre raciocínio ali na hora, sobre estrutura. É melhor, inclusive, você responder as que você tem certeza do que aquilo que você está pirado. Então, é muito certa essa questão de que o pensamento estrutural é mais importante do que essa aparência, né? E que legal saber que a gente tem pessoas que estão formando os professores, formando as gestões também, Verdade. com esse olhar, né? É muito bom. O que você está achando do papo, Rê? Então, e o quanto que é importante, a Ana Carolina trouxe agora, a gente explicar para essas famílias, para essa comunidade escolar. Tem que educar pai também, né? Pronto. Porque, né, quem nunca passou por aquela coisa de, mas o meu não tem nada no caderno do meu filho, não é? Mas isso tudo tem que ser muito bem direcionado. Outra coisa colocada aqui, foi colocada muito bem, não adianta um ano trabalhar de um jeito, então meu primeiro ano trabalha de um jeito e o meu segundo trabalha de outro. Mas isto também ainda é muito difícil. Até porque a gente tem que falar da realidade, não é? Nós não temos professores que estão sempre na mesma escola. A gente tem professores que são efetivos, os que são contratados. Então, você não consegue ter essa linha sempre, mas a gente, como gestor, tem que tentar fazer. E como que a gente vai tentando melhorar isso? Na formação. Né? Então, você já tem uma reunião, né? Esse professor chega na escola, ele entender qual é o trabalho da escola, né? Eu falo que qual a diferença de uma escola pública para uma escola privada? A gente pode deixar aqui, né? A questão de materiais, não, mas você pode muito bem conduzir esse professor da mesma forma. Então, como é que é o trabalho aqui? O trabalho aqui é assim. Olha, professora, né? Não sentimos que não está acontecendo. O coordenador vai assistir a aula, eu também. Como que a gente pode ajudar? É uma dificuldade individual? Falo individualmente. É uma dificuldade que eu estou percebendo que é no grupo todo? Vou fazer uma formação coletiva para que isso melhore. Então, tudo isso vai ajudando, com certeza, neste medo, nessa quebra deste medo, e de ter uma continuidade, não é? Nós falamos aqui esses dias da transição dos alunos do quinto ano para o É sexto, verdade. né? O quanto que a gente discutiu ali, que eles continuam sendo os mesmos. E eles chegam lá e acabou, não é mais a Regiane, o Marcos, a Ana Carolina, a Ana Paula. Não, já cresceram e é tudo adulto aqui agora, né? Sei que tem já docentes fazendo trabalhos diferentes, mas
Gente, ainda precisa. É o que a gente brinca, né? Lá no 6º ano, se a gente começar a ser tudo, ele vai ficando. Tudo que ele aprendeu parece que não é que ele esquece, é que vai perdendo o sentido, porque lá É é muito descontextualizado, né? diferente. Exato, Kelly, exato, né? Então a gente precisa Perfeito, realmente perfeito. pensar em toda essa linha. E ainda lá atrás, né? Na educação infantil, que eu falo que a BNCC ela é maravilhosa na questão da BNCC, da educação infantil agora. Né? Os campos de experiência, o que você tem ali, aquilo tudo tinha que ser seguido nos anos iniciais, pensando nos nomes, não é? No que você precisa no brincar, no vivenciar, e aí a gente vai bater na teclinha lá de novo, Kelly, nos 4 pilares da educação. Que se a gente tivesse entendido, ele aconteceria até o ensino médio. Verdade, viu? Tem muita coisa que essas quebras de ciclo Sim, e a formação do professor tão distinta para esses também, ciclos também acaba afetando. também. É Mas o algo que a quanto é gente consegue importante. identificar. Desculpa, mas o quanto que é importante a gente conhecer o documento todo, não é? Porque aí você tem ideia do que vem, do que já foi, do que você está fazendo e do que virá, não é? Perfeito, perfeito. Fique conosco que o papo já continua. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Ana Paula e Ana Carolina. Vou começar com a Ana Paula. Eu sei que a gente não tem receita para muita coisa na educação. A gente tem nortes, né? Nós temos um norte. O nosso documento, o BNCC, ele é um norte, né? Não é uma coisa para ser seguida ali na risca, mas ele é um norte e o mínimo que o professor precisa poder desenvolver aquilo do dia a dia. Então a gente sempre fala aqui que não tem como ter receita, especialmente quando a gente conversa sobre o Brasil, que tem uma proporção continental, né? A escola que tem lá perto do Iapoque não é a mesma que tem lá do lado do Chuí. Então é diferente, não tem como. Mas você tem algum exemplo de boas práticas ou de atividades lúdicas que são interessantes e que pode se mostrar eficaz? Alguma coisa que você lembra que funcionou? E eu quero começar com a Ana Paula. Tem algo que você lembra assim que você fala, não, isso aqui é uma prática legal, pode ser adaptada, pode ser feita com vocês. Talvez, se alguém lembrar de algo que funciona também para além dos anos iniciais, pode ser interessante também os professores que estão acompanhando a gente aqui, ou mesmo para os educadores que utilizam o podcast na formação. Tem bastante gente que usa o podcast nos ATPCs para auxiliar na formação dos professores para dar um norte. Então, o nosso tema agora é sobre atividades lúdicas e dicas práticas, boas práticas, alguma coisa legal que pode ficar com a gente ao longo desse processo. Me ajuda, Ana Paula, por favor. Então, é bom a gente relembrar, né? O que é ser lúdico, né? Não é só brincadeira, não é só jogo. Então, isso cabe do professor de educação infantil até o professor de ensino médio, né? O professor, às vezes, do ensino médio pensa, mas eu tenho que brincar com meus alunos. Mas não é isso, né? Às vezes é experimentar, é criar, é fazer junto, é mostrar na prática como acontece. Porque às vezes a gente fica se desgastando à toa, né? Faz um projeto mirabolante e esquece ali do dia a dia, das situações corriqueiras, do mostrar na prática ali como fazer com que esse conhecimento seja construído ali através das práticas diárias, né? Então, às vezes, não precisa fazer um planejamento gigantesco, um projeto de vou lançar os foguetes. Não! São coisas do dia a dia que a criança, que o estudante passa ali, ele percebe. Então, o lúdico é muito mais do que isso. É ter prazer e ter sentido naquilo que ele está aprendendo, né? E, às vezes, como você falou, as escolas são muito diferentes uma das outras. Tem escolas com muitos recursos financeiros, com brinquedos lindos, com uma estrutura, parque, né? Um bosque, e outras não, né? Temos as crianças ribeirinhas, temos as crianças quilombolas, né? Que tem uma outra realidade, crianças de escolas rurais.
e não tem esses mesmos recursos. Então, quer dizer que essa criança não vai ter ludicidade. Não, né? Olha, a gente pode brincar com os elementos naturais, né? Na educação infantil se trabalha muito com os elementos do dia a dia, com plantas, com raízes, com pedrinhas. Quanta coisa a gente pode criar com isso, né? Com os elementos da natureza. Nos anos iniciais, né, a gente trabalha muito com o foco na alfabetização. Quantos jogos legais a gente tem para trabalhar a consciência fonológica, né? Nós tínhamos aí um projeto antigo do federal, né, que trabalhava com uma caixa de jogos, que aí a gente percebe, a gente vai nas escolas, nem existe mais essa caixa, né, porque eles deram para os alunos brincar no recreio. E não tinham intencionalidade pedagógica de colocar esses jogos para trabalhar ali a consciência de sílaba, consciência de rima, brincar de rimar. A gente tem a questão da oralidade também, né? Quando nós éramos pequenos, nós trabalhávamos muito a ciranda, cirandinha, né? E é porque tinha lá ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar e diga um verso no meio dessa roda. Se a gente pegar uma criança de hoje em dia, ela sabe falar, fazer um verso. Olha as brincadeiras antigas que a gente tinha e hoje a criança não tem. Isso trabalha oralidade, trabalha a estrutura ali do verso, né? E a gente não trabalha mais, e é brincar. Então, a gente tem que resgatar algumas brincadeiras, né? Trabalhar as práticas de linguagem ali por meio de tantas brincadeiras acessíveis, e não é um recurso pedagógico que não está ao alcance do professor, né? Quando a gente brinca com a amarelinha, vamos brincar de amarelinha das letras, né? Então, um aluno que está ali na fase inicial da alfabetização, por que trabalhar com a amarelinha com letras, né? Os jogos ali de rimar é essencial para a alfabetização. E a gente brinca disso desde a educação infantil, porque a gente está trabalhando o escutar, o ouvir, a consciência dos sons. E é brincando. Ah, mas por que a professora faz tanta cantiga de roda? Porque ela está trabalhando consciência fonológica. Além, é claro, dela estar trabalhando a lateralidade, de estar brincando o movimento corporal, de estar trabalhando as questões sociais, afetivas e cognitivas, né? Porque todas essas questões acabam trabalhando também as questões de conexões mentais, de raciocínio, né? Então, são brincadeiras do dia a dia. Não precisa fazer algo tão elaborado, né? Vamos trabalhar ali uma piada bastante importante lá nos anos iniciais. O que é? Os livros nos ensinam brincando, né? Vamos trabalhar um conto de cumulação, né? Lenga-lenga, onde tem aquela repetição de palavras, a criança começa a ter a consciência de palavras também, que é super importante para a alfabetização. Então, são brincadeiras que o professor vai trabalhar ali com os seus estudantes de uma forma bastante lúdica, prazerosa, mas que tem intencionalidade pedagógica. Então, e isso se dá desde a educação infantil até o ensino médio, né? Mas são situações do dia a dia. Às vezes a gente quer inventar tanta coisa, fazer tantas brincadeiras diferentes, uma gincana, não é preciso. Né? Nós temos tantos argumentos ali da nossa prática, do nosso contexto ali escolar, que a gente pode utilizar para trazer essa ludicidade, para trazer esse prazer. Então, eu acredito assim que práticas exitosas, né, que a gente tem aí dos nossos municípios. Nós aqui trabalhamos com os municípios do Paraná, com os 399 municípios do Paraná. Nós trabalhamos aí com essas boas práticas, né? E o que nos chegou aqui de boas práticas, assim, que a gente tem assim com muito exemplo, são essas práticas ali da realidade dessas crianças, né? Às vezes da cultura de determinado município, né? De fábulas e de histórias, de contos populares da própria comunidade que eles vivem. Né? Como é importante também resgatar essas histórias populares, essas histórias da comunidade. Então, as nossas boas práticas, a gente traz bastante dessa realidade, do concreto e do dia a dia. Né? Então, se fosse para trazer aqui uma dica do que fazer para poder trabalhar de uma forma lúdica, é ter significado. É trazer significado para aquela criança, para aquele estudante. Né? Mostrar para que serve, de onde veio, como fazer, como brincar. Né? Como interagir com aquele conhecimento. Porque a gente só aprende usando, né? A gente aprende fazendo, mexendo e tendo prazer por aquilo. Né? Eu acredito que, para mim, na minha concepção aqui, a maior experiência que eu posso trazer para vocês é o dia a dia, é a prática ali que a gente traz da vivência das crianças. Ah, perfeito. Eu gostei demais, principalmente sobre essa questão de valorizar aquilo do local. Eu acho que é uma forma
maravilhosa para você não perder as brincadeiras, para você manter o registro. Tem um ponto, que, inclusive, vou fazer um parênteses rápido aqui, que nosso horário já está começando a ficar avançado. Querido professor, querida professora, educador, você, gestão, presta atenção. A sua escola, ela é um polo cultural, passou por ali a comunidade inteira que está em volta, a riqueza de registro que você tem, sabe? É uma coisa assim incrível, local, da comunidade, da vila que está ali do lado. Então é um ponto muito poderoso que a gente às vezes esquece. A gente esquece da estrutura que a escola tem, a gente esquece de muito poder que a escola tem. Mas aí já é outro programa. Que inclusive estão convidados para a gente discutir também essas possibilidades da escola. Eu quero ouvir você, Ana Carolina Morello. Você tem alguma dica, alguma outra forma de boa prática, algo que você pode relembrar que o professor deveria ter em mente também, que pode ajudar, que pode melhorar essa eficiência, essa forma de lidar, que pode ser acessível? Tem algo que pode ajudar o professor a pensar dessa maneira lúdica, de uma forma eficiente? Então, eu acho que assim, a gente conversou aqui sobre o local, né, sobre essas diferentes realidades que a gente tem no Paraná e no Brasil, né, de forma nacional mesmo, se a gente pensar num contexto mais nacional. E eu acredito que a gente precisa ressignificar o que existe na escola, tá? Porque aí a gente consegue romper uma barreira de achar que a gente só vai conseguir fazer diferente se a gente tiver determinado material. E na verdade não Boa, é, boa. tá? Porque assim, eu posso ter o melhor material do mundo, uma sala super tecnológica, com conectividade, e se eu não souber utilizar, ou não quiser utilizar, ou mesmo utilizar aquilo de forma tradicional, aquilo não vai valer de nada. Então, eu sempre comento, né, com os meus meninos e meninas, na hora da formação, né, dos profissionais, que a gente precisa desenvolver uma postura metodológica de significar e ressignificar o nosso contexto, independente dos recursos que não que a gente não queira que não tenha que querer ter mais, não é isso, né? Mas a gente pode trabalhar com as pedrinhas, com as caixas que a criança pode trazer, com o giz, com os pedacinhos de lápis, com o toquinho, o restinho do apontador, com bolinha, com a terra, com a areia. Então, assim, eu não preciso de grandes situações super tecnológicas ou super ricas, claro que se a gente tiver, né, a condição financeira de investir em material, obviamente que a gente tem aí a faca, a gente passa a ter a faca e o queijo na mão, mas isso não pode ser impedimento de um trabalho significativo para as crianças, porque a gente pode fazer isso aproveitando o que a gente tem no contexto, a folha, os galhos, as pedrinhas, né? E dependendo do contexto que a criança vive, né? A própria. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de uma professora que veio trazer durante as nossas formações, e o pai da criança trabalhava com reciclagem. O que esse pai fez? Durante o processo de coleta, né, de resíduos, e ele focou nas garrafas PET e começou a separar todas as tampinhas para levar para a escola. Olha que coisa fantástica! E ele levou aquelas tampinhas, e aí, a partir disso, a professora começou a desenvolver um trabalho de relação, de agrupamento, de contagem, de estabelecimento de gráficos. E ficou um trabalho fantástico. Depois disso, ela pegou as tampinhas, começou a trabalhar com as sílabas, com a composição de palavras, com o alfabeto. Veja, você não precisa de uma escola que tenha uma super situação financeira para trabalhar nessa perspectiva. Você tem a parceria da família, a família percebe que coisas que podem parecer pequenas, na verdade, se tornam muito mais significativas. E aí ficou uma aula super rica, porque a professora trabalhou de forma interdisciplinar, com questões de alfabetização, tanto de língua portuguesa quanto da alfabetização matemática. E aí foi construindo esse conceito com as crianças e ressignificando tudo isso sem precisar ou colocar a culpa numa situação que está para além daquilo que a gente pode resolver naquele momento. Então, eu acredito assim, a gente precisa sim batalhar por construir um espaço
bom, de você fazer os investimentos certos. No entanto, isso não pode ser impeditivo para o seu trabalho, né? Porque a gente precisa ressignificar o que existe e trabalhar, fazer o melhor possível dentro daquele contexto que nós temos disponível naquele momento. Acho que é um pouquinho isso. Perfeito, perfeito. Gostei muito, porque a gente está Gosto falando mais muito de disso. postura do que ações diretamente, Perfeito, assim, Cleide. né? Que encaixa para qualquer pessoa que esteja interessado, que esteja disposto a pensar nessa postura, nessa formação e nessa busca. Muito bom. Perfeito. Regiane Taveira, Como? o que você achou? Como eu pensando exatamente nisso, né? A postura. Então, quem eu sou naquele lugar que né, eu sou docente, o que eu tenho ali, e aí eu falo, né? A gente vai naquela fala, como vou fazer essas crianças usarem a imaginação? Quem usa a imaginação desde sempre vai além, né? E a gente ensina isso, não é? Eu posso ter lá brinquedos estruturados, não estruturados, os cantinhos, né? Os cantos da sala de aula que você monta é tão simples de montar e independente de onde você esteja, é o canto que você acha que vai, né, no processo de alfabetização ali ajudar seus alunos, da educação infantil, mas além de tudo, sou eu. Quem sou eu nisso tudo, né? Eu consigo fazer, e aí a gente bate lá naquela teclinha. Preciso de conhecimento, preciso ir além, quem eu vou usar, não é? Porque a gente acho que já deixou isso muito claro aqui durante todo o programa. Não existe receita, mas a gente não pode fazer as coisas aleatoriamente, né? Hoje eu vou brincar de bola. Ah, professor de educação física, né? Aí eu puxo a sardinha, não tem como. Eu vou jogar queimada, 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 né? Não é assim, né? E dá para usar, é o que eu falo, eu tenho o privilégio de estar numa escola, né? Que mesmo na periferia, que é uma delícia, ela tem um espaço verde gigantesco, né? Então, só de você fazer uma roda de história, né, ali fora da sala, já muda tudo, não é? Então, eu acho que é isso mesmo, é a postura do professor. Quem eu quero ser, né, no século XXI? E aí a gente bate, né? Que educador eu quero ser no século XXI? Não dá mais para a gente voltar. Então, a gente só tem que avançar, né? E a imaginação, gente, quando a gente trabalha criatividade, a imaginação, você faz aquele menino pensar, aquele menino imaginar, mesmo ainda quando ele não está sabendo ler e escrever, ele vai ser completamente diferente lá na frente. Perfeito, perfeito. E só para dar aquela pincelada no professor que fala assim, ai, mas o antigo, alguma coisa. Vamos lembrar que Montessori não é de agora, né? Que o Piaget não é de agora, que o Frederick Froebel tá aí faz um tempão também. A galera lá do século XIX, você quer voltar, volta para esses. Esses É, caras são legais é. e eles vão ajudar muito Exato. a discussão, Exato. Você né? não vai descartar, mas não volte para o mimeógrafo. A gente faz Não, deixa aquela. lá, A legal. meta... Gente, o né? mimeógrafo, ele é maravilhoso na nossa memória, tá? É muito Perfeito. legal. Ali no dia a dia não era tão legal, se você for pensar É... assim. Vamos lá. Muito bom, muito bom. O nosso horário já está avançado. Quero avisar, Ana Paula e Ana Carolina e Regiane Taveira, que está aqui também já sabe disso, que neste momento nós estamos indo para as 3 perguntas finais. No fim do nosso programa, nós temos 3 questões dificílimas, e olha que eu sempre solto umas bem difíceis ali no meio, e agradeço muito, porque me ajudam muito a entender várias coisas aqui. E as 3 questões finais são muito complicadas. A primeira delas é: se você gostou do programa. A segunda é: como que eu sei mais sobre o seu trabalho e encontro você e encontro o seu trampo? Como eu sei mais sobre a Secretaria de Educação do Paraná? Como eu sei mais sobre o trabalho que vocês desempenham? Tem alguma forma de contato? Tem alguma forma de encontrar vocês? Como que eu faço? Fiquei com uma dúvida. Quero aqui conversar. Tem como? Tem uma forma de encontrar? E a terceira pergunta não é uma pergunta, é um conselho, uma dica, uma proposta, algo que seja pessoal da Ana Paula, da Ana Carolina, da Regiane e do Keller para acompanhar os nossos ouvintes até o próximo programa. E aqui vale tudo. Vale desenho, livro, receita, música, frase, ideia, bom gosto, o que você quiser compartilhar, que seja um pedacinho teu para nos acompanhar e nos compor daqui para frente. E para dar tempo de Ana Carolina e Ana Paula pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas clássicas para você.
Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho Regiane Taveira. E terceiro, um pedacinho da Rê para ficar junto conosco. Tem como não gostar? É um aprendizado, né? É uma troca que faz com que a gente só fique um pouquinho melhor, né? Porque a gente nunca vai estar completo, mas um pouquinho melhor a gente sempre fica. Foi uma delícia, precisamos de mais, não é? Porque a imaginação da gente vai melhorando. E aí não tem como, vou colocar lá, né, Kelly? Eu já estou acostumando com esse negócio. A Ana Paula diz pra gente, né? Brincar é um elemento disparador para a construção do conhecimento. Aí vem a Ana Carolina e fala: qual a concepção que eu tenho, né, de educação? E o Keller vem: sua escola é um polo cultural. Então fica aí essas três para a gente pensar um pouquinho todo esse programa. Mas eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, Regiane Taveira Taveira, e estou lá no chão da fábrica, onde toda esta mágica deveria acontecer, né? E a gente vai tentando fazer com que aconteça. E aí, durante o programa, eu acabei falando e já encontrei aqui, né? Quem ainda não leu, por favor, leia o livro da Madalena Freire, né? Aqui, eu acho que eu falei do nome, é educador, 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 tá ali no comecinho, ó, é educador, né? Que é aquela coisa da gente pensar, eu educo, né? Educar a dor, educar, né? E a gente vai pensando a dor do quê, né? A gente pensar nesse lado é bem legal. É um livro que quem não leu precisa ler e tem ali justamente essa parte do rir, da gente brincar, mas como educador, eu primeiro vou colocar isso, né, lá dentro de mim para depois eu ir trabalhando isso no meu dia a dia. Adorei, foi uma delícia tudo isso. Obrigada, meninas. Obrigada, Keller. Perfeito, Rê. Obrigado pela tua presença, obrigado pela sua sensibilidade e experiência, que é sempre muito importante aqui e sei que agrega muito para mim e para quem está acompanhando a gente. Obrigado, viu? Vamos lá. Ana Paula, você, minha querida Ana Paula, que está aqui junto conosco discutindo, Ana Paula Meret, que está aqui conosco discutindo esses temas e ajudando nessa formação. As três perguntinhas muito difíceis para você. Primeiro, se gostou do programa, o que achou do nosso bate-papo. Segundo, onde eu acho Ana Paula? Como eu faço para encontrar e para entender o trabalho de Ana Paula? E terceiro, um pedacinho seu para nos acompanhar aqui, corações e mentes. Vamos lá. Primeiramente, né, a gente ficou bem feliz aqui com o vídeo de vocês, né? O nosso papel aqui dentro da Secretaria de Estado de Educação é trabalhar justamente na formação dos professores dos municípios, dos 399 municípios. Então, a gente faz essa articulação, esse regime de colaboração com os municípios, né, que é bastante forte. É assim que a gente consegue elevar aí os nossos números no IDEB, nas avaliações externas, na fluência, na alfabetização, é a nossa parceria que nós temos com os nossos municípios, né? Então, para nos encontrar, inclusive, né, nós temos aí a rede social da Secretaria de Educação do Paraná, onde traz ali as nossas propostas, se vocês quiserem acompanhar, bem importante, com bastante ações dos nossos trabalhos juntamente com os municípios. E foi uma delícia, né? Falar sobre brincar, falar sobre ludicidade é sempre prazeroso, né? Que é o grande intuito da ludicidade, trazer prazer, né? Fica aqui para vocês que estão nos ouvindo, né? O questionamento. Você, professor, brincou hoje? Você que está me ouvindo, qual foi a última vez que você brincou? Que você sentiu prazer e aprendeu brincando? Porque não adianta eu querer trazer ludicidade para minha sala de aula se eu também não brinco, se eu não tenho prazer, se eu não gosto de imaginar. Eu, Ana Paula, sou super. Eu adoro fantasiar, né? Eu adoro ter os meus momentos ali de brincar, de pensar. Às vezes eu chego em casa cansada, lá eu quero assistir algo que vai me tirar ali. Não quero pensar muito, eu só quero ficar imaginando um cenário diferente, um lugar diferente, né? E eu quero trazer isso, né? A importância para nós também, enquanto professores, né? Já brinquei? Eu já me permiti vivenciar, brincar, explorar os momentos e aprender com esses momentos, né? Então, cabe aí a reflexão. Então, eu agradeço aí a participação, né? A gente ficou bem honrada com esse convite, nos colocamos aí à disposição para as próximas, né?
Se quiserem, né, nas redes sociais também, Ana Paula Meret. Aqui nós trabalhamos, eu e a Ana, a gente trabalha junto nesse núcleo de cooperação pedagógica com os municípios, dentro da Secretaria de Estado da Educação, fazendo a formação com esses professores, principalmente da alfabetização, que é algo que nós temos bastante, que é uma das bandeiras do nosso estado aqui, né? Trabalhar muito com essa alfabetização na idade certa. Então, eu agradeço a participação e esperamos próximos convites aí. Show de bola. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir aqui compartilhar um pouco do seu trabalho, da sua formação, da formação que vocês oferecem também junto com a gente. Para mim foi muito especial e tenho certeza que vai agregar muito para os nossos queridos professores que estão aqui. Obrigado por esse profissionalismo, esse cuidado, viu? Valeu mesmo. E vamos lá. Ana Carolina Morello, que está aqui conosco também. As 3 questões, Ana Carolina, que são muito difíceis, hein? Se prepara. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, como que eu acho Ana Carolina. E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Vamos lá. Eu adorei esse bate-papo. Eu acho que a gente precisa desses momentos de descontração, né? E de uma conversa leve, porém séria. Eu acho que a gente não precisa ser sisudo para poder ser comprometido, a gente não precisa ser carrancudo para ser um profissional de excelência. Então, eu gostei muito, né, dessa experiência de participar aqui com vocês desse bate-papo. Também me coloco à disposição, meu Instagram é Ana Carolina Morello, 2 L's, ou Ana C. Morello. Tá? No Instagram, se vocês quiserem falar com a gente. A Ana já falou, né, do nosso trabalho aqui na CED. E, assim, o que eu tenho para falar para os professores? Acho que não se acostume. Eu acho que isso é essencial. A gente não pode se acostumar. A gente não pode se acostumar porque a partir do momento que o que a gente está fazendo vira hábito, esse hábito acaba sugando a gente não pode perder o nosso brilho nos olhos. Eu acho que a gente precisa se movimentar e a gente precisa se deslocar, porque todo dia aparece uma coisa nova, o tempo todo as coisas estão mudando e a gente não pode ficar o tempo todo ainda querendo se agarrar a coisas que a gente já percebeu que não está dando certo, mas que a gente insiste porque a gente tem medo de mudança. Então, acho que é um pouquinho isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. Ana Carolina, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, muito obrigado pelo profissionalismo, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por puxar sempre essa questão de que a gente pode fazer muita coisa mesmo com a nossa postura, mesmo que não tenha a grana, mesmo que não tenha as formas. Acho que isso na educação, uma educação de guerrilha, ela ainda é muito necessária no Brasilzão que a gente tem hoje e é sempre muito bom lembrar. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. E vamos lá, chegou agora nos meus momentos finais. E primeiro, eu gostei muito do papo. Porque o lúdico é algo muito importante. Quem acompanha o Ar 43 já tem um tempo sabe o quanto que eu gosto de falar de música, de teatro, o quanto eu acho importante o jogo, né? A gente tem até inclusive um programa feito alguns anos atrás sobre RPG, jogo de interpretação de personagem, que é uma ferramenta lúdica fenomenal para ser utilizado, inclusive nos ensinos médios da vida por aí, que para a galera que está um pouquinho mais velha. Nós tivemos relato, inclusive, de coordenadores fazendo uma sessão de jogo ali com os seus professores para ressuscitar um pouquinho dessa criança anterior, tá? E é bem importante lembrar, a Ana Paula pontuou aqui, e é fantástico. Estejam em paz com a sua criança interior. Se não consegue uma paz absoluta, pelo menos tem uma relação ali, alimenta ela um pouquinho, dá para ela uns sucrilhos, um Danone, uma manhã de desenho, de vez em quando, assiste lá um desenho animado, que ajuda muito, tá? Joga um joguinho, alguma coisa para dar essa ressuscitada e cuidar dessa criança interior nossa, porque nós estamos todos os dias trabalhando com as crianças, então é importante a gente lembrar de onde a gente veio, para onde que a gente vai, o que está acontecendo ali. Então eu amei o papo. Quem quiser me acompanhar por aí, @Marcos Keller em alguns lugares, @Kob, K-O-B Keller, lá no Instagram, com vídeos de filosofia de vez em quando, trocando uma ideia. Ficou um pouco menos agora no segundo semestre? Ficou porque a correria tá braba, né? Então, cada 15 dias sai um videozinho discutindo alguma questão de filosofia ou falando alguma coisinha com vocês por lá.
E também tem fotinha do meu gato, o que eu tô comendo e o que tá acontecendo, né? Sempre tem. Lá no TikTok tá como Keller Marcos e os vídeos também são postados por lá. Então fiquem à vontade e nos acompanhem aqui no Ar 43 da Editora do Brasil, que é uma formação gratuita de competência máxima, assim, direto para vocês, meus queridos professores. E a minha indicação, eu vou pedir para deixar no post, inclusive. Existe um documento muito bacaninha que se chama A História do Lúdico na Educação. Ah, e eu não sei como começar a falar de ludicidade com os meus professores ou com os meus colegas, assim, sou um coordenador, não sei por onde começar. A História do Lúdico na Educação veio de um periódico da USP, acho que foi da USP São Carlos, se eu não me engano. Os autores são Alexandre Santana e o Paulo Roberto do Nascimento. É maravilhoso, porque ele vem puxando, assim, dizendo que o lúdico sempre esteve presente. Na Grécia Antiga, você tem o Platão falando de lúdico, o poeta Rabelais do século XV, se eu não me engano, já discutia o lúdico na educação, a importância. Aí vai para Rousseau, Pestalozzi, Dewey, Montessori, Vygotsky, Piaget, e é curto, é um documento, assim, sei que você está corrido, professor. É um documento com 15 páginas, com aquela fonte 12, aquele espaçamento duplo. Então é algo que você sentou um pouquinho ali na hora do almoço, você já mata essa leitura. E é uma leitura acadêmica, mas muito gostosa, que vai falar sobre as etapas, como que funciona, e a parte que mais me interessa, que é a discussão do lúdico no Brasil. Falando sobre a herança dos jogos, como que foi, puxa, da Revolução de 30 no Brasil, as questões educadores, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que foi um outro documento também que trabalhou sobre essa questão. Vou pedir para deixar aqui no post para vocês. É um documento fantástico, para você começar a ter essa discussão e entender um pouco que a brincadeira que você está fazendo ali, ela não é uma brincadeira isolada, ela tem todo um histórico humano por trás dela, e é importante você ter essa consistência e essa consciência de que nada do que eu faço na sala é isolado. Tudo pertence a todo um arcabouço do conhecimento humano, né? Nós que estamos ali somos uma pontinha e resultado de gigantes que vieram antes de nós. Então é muito importante a gente ter essa consciência também. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos e todas que estão aqui conosco. Você, meu querido ouvinte, que nos acompanha, é para você que nós fazemos esse programa. E, inclusive, quer saber mais sobre educação? Quer saber quando o programa sai? Quer saber todos os materiais que são disponibilizados para você pela Editora do Brasil? Vai lá no Instagram, no @Editora do Brasil _oficial, para ficar por dentro de tudo, as facilidades, os materiais e o que a Editora do Brasil tem para você. Ela é uma grande parceira de nós educadores, então aproveita que está aí à disposição. E é isso. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.